No vídeo de hoje vamos iniciar um novo tema, falando agora da Revolução Russa, falando do processo da decadência do regime czarista até a formação da Duma. A Rússia, no fim do século XIX e início do século XX, era ainda um país predominantemente agrícola, com a maioria esmagadora da população vivendo no campo, com os camponeses vivendo em condições semi-feudais, condenados à miséria sobre um regime ainda absolutista. No mesmo período, a Rússia tinha sido tomada por um tardio processo de industrialização financiado por capitais estrangeiros. As indústrias que estavam surgindo, elas se concentravam em cidades como São Petersburgo, Moscou e Kiev. E a maioria dos operários era muito mal remunerada. Camponeses e operários, então, viviam em situação de extrema pobreza, e apenas um pequeno grupo de privilegiados usufruía das riquezas do império. Senhores rurais, o alto clero, ligado à Igreja Ortodoxa, a aristocracia, os militares de alta patente e essa nascente burguesia. Essa situação provocou o surgimento de revoltas e greves, que foram duramente reprimidas pela polícia czarista. No início do século XX, surgiram grupos políticos, anarquistas e populistas, os narodniks, e partidos políticos, como o Partido Socialista Revolucionário, com forte ligação com os camponeses, e o Partido Operário Social Democrata, que eram marxistas ligados fortemente ao Partido da Social Democracia Alemã. Os sociais-democratas defendiam uma revolução social em duas etapas. A primeira, que daria fim aos privilégios feudais e ao absolutismo, uma espécie de revolução democrático-burguesa, que visava desenvolver o capitalismo para, a partir daí, tornar possível uma segunda etapa, que seria uma revolução socialista dos trabalhadores. Em 1903, durante a realização do segundo Congresso do Partido Operário Social Democrata, as diferenças entre os grupos que defendiam ações distintas para tornar possível a revolução ficou clara, dividindo o partido em dois grandes grupos. Nasceu daí a divisão entre mencheviques e bolcheviques, com o partido, a parte bolchevique, liderada por Lenin, rompendo com o partido e fundando um outro partido em 1912, o Partido Bolchevique. Em 1905, no bojo da fracassada guerra contra o Japão, a situação de miséria da população se acentuou e aconteceu um forte processo revolucionário iniciado por uma greve operária em São Petersburgo, que reuniu mais de 200 mil trabalhadores, e essa greve acabou se transformando numa gigantesca manifestação à frente do Palácio de Inverno, a residência oficial do czar, em São Petersburgo. E essa manifestação ela foi violentamente reprimida pela polícia czarista, que atirou diretamente sobre os manifestantes, causando centenas de mortos e feridos. E essa ação, que ficou conhecida como Domingo Sangrento, acabou impulsionando o crescimento das manifestações grevistas e manifestações operárias por todo o país. Elas acabaram se multiplicando por várias cidades e resultaram no surgimento de uma nova forma de organização. Os trabalhadores
votavam num grupo, num conselho também chamado de soviete, e esse conselho, dentro das fábricas, acabavam representando os interesses dos trabalhadores. Surgiram milhares de sovietes pela Rússia, e esses conselhos, né, esses sovietes, acabaram tendo um papel importantíssimo, não só em todo o processo político a partir daí, como também no processo revolucionário. Pressionado pelas revoltas, o czar Nicolau II convocou um parlamento, a Duma, que seria eleita, os seus representantes seriam eleitos, e a partir daí foi elaborada uma constituição para o país. Essas ações transformaram a Rússia de país absolutista numa monarquia constitucional. Porém, o czar ainda manteve uma base considerável do seu poder, inclusive tendo o poder de dissolver a própria Duma. Essas ações, teoricamente, que avançavam o sistema político, elas fizeram com que um grupo dos manifestantes, um grupo grande de movimentos reivindicatórios, recuassem e se dessem por satisfeitos. Esse recuo fez com que o czar acentuasse sua repressão sobre outros grupos que foram perseguidos, presos e seus líderes expulsos do país, principalmente do partido bolchevique.